Comemoração de 1 ano das cirurgias do pastor Ademir Vollinger, o pregador do Espírito Santo. Antes mesmo de iniciar a gravação, eu já estou emocionada. Eu venho contar aqui a minha vida de quando eu conheci o pastor Ademir e a irmã Rubinha. Foram duas pessoas que me acompanharam já há anos e vem orando. Quantas madrugadas eu chorando e do nada recebo o áudio do pastor, Deus usando ele para orar por mim, pela minha família. E Deus vem usando ele extraordinariamente. Todas as orações eu tenho aqui guardado, gravado. E cada detalhezinho Deus agiu exatamente conforme ele usou o pastor. E a história dele ter ido para um outro estado longe, que muitos poderiam julgar, muitos julgaram, por que foi tão longe, não conhecia ninguém. Desde aquele dia que aconteceu dele ficar doente, de ele quase morrer no hospital, eu já sabia que Deus estava usando ele extraordinariamente. Impactou muita gente, impactou muitas almas, levou a palavra do Senhor, mesmo enfrentando tudo isso, enfrentando julgamentos, porque ninguém tem coragem de sair de sua casa, de sair de sua igreja, para ir pregar fora, para levar a palavra na casa de pessoas que nunca viu, nunca conheceu. Mesmo assim ele obedeceu a ordem e a palavra de Deus e foi. E desde então começou uma batalha. Eu ligava para a irmã Rubinha, ela forte, firme o tempo todo, não ficava chorando, ai meu Deus, Aline, o que está acontecendo? Em momento algum, o tempo todo glorificando Deus, falando de Deus. O pastor em meio à dor, em meio às cirurgias, em meio às situações de ouvido médico, o estado dele era grave. Ainda assim, ele com fé, falando de Deus o tempo todo, não murmurava. E isso alimentou tanto a minha fé. E eu tinha certeza que Deus estava agindo de uma forma extraordinária, e foi o que aconteceu. E não foi um dos primeiros milagres que eu vi na vida do pastor. Foram várias histórias, várias situações. Mas esse foi o maior de todos. Tu ir para um estado que não conhece ninguém, depender do hospital. E Deus começou a usar as pessoas de longe, pessoas estranhas como sempre, para ajudar o pastor. Por quê? Porque quando Deus faz, Ele faz por completo, do começo ao fim. E o Senhor trouxe ele, sã e salvo, para casa, para contar as maravilhas de Deus. E isso tem trazido muita fé, esperança e a verdade de Deus. Eu sou grata, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor e da irmã Rubinha. E peço ao Senhor que continue tocando no coração das pessoas, porque ele trabalha de verdade para Deus. A renda dele vem de Deus. E eu peço a Deus Todo-Poderoso que toque no coração das pessoas, que cada um possa ajudar um pouquinho, para que ele possa continuar levando a palavra de Deus para quem precisa. Eu precisei muitas vezes, seja de madrugada, era de tarde, era de noite, não importava, ele atendia com muito amor, com muita alegria no coração. E eu costumo dizer que está em extinção pastores assim, né? A maioria está preocupado lá dentro da igreja, com isso, com aquilo, ou tá, né? Não larga a sua família. Quantas vezes ele e sua esposa largaram a casa com a sua filhinha em casa para ir falar de Deus? E Deus cuidou dos seus. Assim fala na Bíblia, né? Vá adiante e deixa que dos teus eu cuido. E eles confiaram e creram, e Deus cumpriu e confirmou. Pastor, agradeço muito por ter orado tantas vezes pela minha vida. Com o Senhor com tantas preocupações, tantas coisas, e deixando de lado e orando por nós, trazendo a verdade, trazendo a palavra, trazendo o alimento.
Deus Todo-Poderoso continue renovando a sua saúde, assim como Ele fez tudo novo dentro do teu organismo, e Ele fará muito mais. Eu sou grata pela tua vida, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor ainda vai fazer maravilhas. Já tem feito, já está fazendo. E o Senhor passar por situações para mostrar para as pessoas que Deus é um Deus vivo, é um Deus que cura, é um Deus que liberta. E não são todos. Por isso que eu digo que está em extinção. Pastor Ademir e irmã Rubinha, que o Senhor continue usando vocês grandemente para levar a palavra seja onde for. E que os julgamentos caiam por terra em nome de Jesus. Porque serviu para calar a boca de muita gente. Não é por vingança ou nada disso. Só para mostrar que Deus é um Deus vivo. É um Deus de mistério. É um Deus de repente. E é isso. E são poucos que têm coragem. Deus te ama muito. Você, irmã Rubinha e sua família. E eu sou grata a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Um beijo no coração. Ministério de Avivamento Abba Pai, sempre em busca de uma ovelha perdida.